Senhor, não, essa mensagem não foi comigo, né? Essa mensagem, se não me engano, eu não recebi essa mensagem. Sim, mas foi com o Correia Neto. Não houve, né, eu não sei se ele escreveu na hora ou não, mas não houve naquele momento nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma ata ou uma conclusão da reunião. Isso não aconteceu. Agora, se ele escreveu na hora, depois, ou já tinha recebido, ou já era ideia dele que ele via compilando, eu realmente eu desconheço. Senhor ministro relator, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, perdão, ao réu colaborador se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Eu não sei dizer se aquilo já estavam sendo conversado antes, mas eu também não sei nem dizer se foram os dois porque eu acho que... Não, o baixo estava servindo em Brasília. Mas realmente eu não sei... Uma coisa é certa. Alguém vai ganhar dinheiro a partir do dia 23 de junho. Pode ser quem está do meu lado ou quem apostar contra mim. Com o meu copo... Eu quero deixar claro, porque estava tudo... mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, né, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, né, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Né? Então... mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. Agora vamos tratar o assunto tal. Não apresentados formalmente? Não, cada um falava uma coisa, dava uma opinião e depois, se ele compilou, porque ele foi ouvindo, foi compilando ali, não foi algo oficial, não foi algo que ele foi selecionado como relator da reunião. Isso realmente não aconteceu. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu colaborador pudesse explicar um pedido que ele fez à Correia Neto nesse mesmo dia. O pedido era mandar as observações. E a resposta de Correio Neto foi, aspas, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? E no dia seguinte ele sugeriu, depois a gente se fala por ligação. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que eles combinaram de apagar. E esses tópicos apresentados agora ao réu colaborador eram observações que o réu colaborador solicitou nesse dia. Essas mensagens entre Fabrício Bastos e Correia Neto haviam sido apagadas realmente, mas foram recuperadas pelas investigações. São três questões. Então, se o senhor se recorda dessas mensagens, o que foi pedido, o que o senhor pediu, na verdade, quatro questões. O porquê foi combinado de apagar, qual o medo que isso pudesse ser tornado público e se depois conversaram como foi colocado pessoalmente ou por telefone. Esse primeiro tramo da mensagem, realmente, eu não me lembro, né, não me lembro de ter pedido para ele nenhuma anotação, né, de ideias que foram levantadas. Realmente, eu não me recordo. As pessoas tinham muito medo alguma coisa que tivesse sido escrita no WhatsApp pudesse virar uma narrativa e ser mal interpretada de alguma forma. Ou até mesmo ideias mais radicais, como às vezes as pessoas falavam. Né? Então, todo mundo queria estar sempre apagando as mensagens, ou pedia para ligar pelo Signal, ou pelo Telegram. Cada um achava que um aplicativo de mídia social era mais seguro que o outro. Né? Mas o grande medo era o cara falar alguma coisa ou ser mal interpretado, ou porque estava dando uma ideia de alguma forma mais radical. Mas eu não me recordo o que foi apagado, nem me recordo de ter solicitado para ele nenhum tipo de dado, ou documento, ou lista de alguma coisa. E não chegaram a conversar depois sobre isso, como sugere
Ministro, as assim, conversas? o Coronel Correia Neto é meu amigo de longas datas. Então, assim, a gente conversava quase, não sempre, mas a gente mantinha uma conversa constante. Então, eu não posso dizer exatamente o que foi aquilo, se eu liguei para ele depois, se eu não liguei, mas que eu falava rotineiramente com ele, eu falava. Isso aí não... Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu qual era essa realidade que os kids pretos queriam mudar. E ainda, por que seria necessário, na visão deles, essa criação de um gabinete de crise no COTER? Por favor. Primeiro que dentro dos forças especiais ali, tinham dos mais conservadores aos mais radicais, né? Tinha gente que falava, não, acaba com isso aí só está dando trabalho para a gente, né? E o gabinete de crise, normalmente, eu nunca servi na setor de operações do COTER, né? Mas, normalmente, quando existe alguma crise, greve de caminhoneiro, né, greve de polícia, na verdade, eu acho que o COTER, agora eu não posso dizer porque eu não conheço efetivamente a rotina, mas o setor de operações correntes do COTER é que faz o acompanhamento dessas situações mais complexas, né? Mas eu não sei dizer como é que se gerenciaria um gabinete de crise e se o próprio setor de operações de acompanhamento da conjuntura, né, atual já é um próprio gabinete de crise. Então, eu não sei como isso funcionaria, porque eu não conheço, eu nunca servi nessa área no COTER. Mas esses assuntos foram, então, objetos de debate. A questão é se... Não. O doutor procurador pergunta Sim, senhor. O que os kids pretos queriam dizer com isso? Por que diziam isso? O senhor disse que havia um grupo, comentavam no grupo, houve a reunião. Então, qual era o sentido disso? Mas gabinete de crise, assim, acho que isso nunca foi discutido, esse termo. Tem que se criar um gabinete de crise no COTER. Então, nesse ponto, acho que nunca nós não conversamos sobre isso, ou se foi, não deram muita... Porque o COTER já tem uma estrutura muito rígida ali, muito fixa. Então, eu não sei como é que seria criado ou como seria acompanhamento, porque ele já faz um acompanhamento. Se tem greve de caminhoneiro, o COTER já faz o acompanhamento. Se tem greve de PM, o COTER já faz o acompanhamento. Então, se tivesse qualquer outra, digamos, caos social ou uma manifestação muito maior, o COTER também já estaria acompanhando. Já seria função do COTER acompanhar qualquer outra situação que ocorresse no Brasil. Mas dentro do meu PO, né, tenente-coronel ali, que eu nunca servi no QG do Exército, né, até o término da presidência, então eu não sei muito bem como essa dinâmica funcionava. Eu sei que o COTER ele já acompanha efetivamente todas as possíveis crises e as crises que ocorrem no país. Já existe esse acompanhamento natural. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu por que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, foi considerado centro de gravidade. O que significava isso? O senhor se recorda? Não, eu desconheço porque ele escreveu. O centro de gravidade, normalmente, no planejamento militar, ele é uma peça que se for tirada do contexto, se for tirada da operação, todo o resto cai, né? Então, esse é o termo nosso de centro de gravidade. Mas por que ele escreveu isso, eu não posso dizer, porque a mensagem não foi encaminhada para mim. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu se a carta ao comandante foi finalizada nesse dia e qual era o objetivo dessa carta. Por favor. Eu não sei dizer se essa carta foi finalizada, eu acho que ela já tinha sido finalizada no dia anterior ou na noite anterior, né? Na nossa visão ali, isso realmente a gente discutiu, né? Não discutiu os termos da carta, mas a gente discutiu nos tópicos da conversa, foi que aquela carta não ia servir de nada e os militares que assinaram só iam ser punidos. Nós acompanhamos agora o julgamento, aliás, a oitiva que está acontecendo, embora tenha cara de julgamento, não é julgamento ainda, oitiva que está acontecendo. Nós vimos na imagem Paulo Gonet, PGR, Alexandre de Moraes, relator, e Mauro Cid dando ali o seu depoimento a respeito de mensagens que haviam sido trocadas pelo Fabrício e, segundo Gonet, segundo Alexandre de Moraes, tinham um teor já ali conspirando a respeito do tal suposto golpe de Estado. Então, eles falavam a respeito dos alertas aos militares, do campo informacional, de um gabinete de crise que seria criado, né, caso houvesse o tal do suposto golpe. É curioso porque esse gabinete, o Alexandre de Moraes está interessado. O gabinete da criatividade que envolve o TSE
não existe nenhuma única palavra, nem do Alexandre de Moraes, tampouco do Gonê ou qualquer outra pessoa que seja do alto escalão judiciário do nosso país. Doutora Kátia Magalhães, a primeira coisa